Voltamos. Voltamos no mesmo dia, sem imprevistos. E agora vamos para o terceiro parto. Agora, oficialmente, terceiro. Vamos começar pela concepção, que eu acho que foi muito interessante. E aí, o terceiro, a palavra que eu usei foi fudeu. E de novo, a pergunta que eu fiz no começo. Qual portal que você passou dessa vez? O mesmo que você já tinha passado? Ou realmente é um novo parto e um novo portal? Foi muito interessante o que veio na minha cabeça. Olha que loucura, Sofia. Não! Oiê! Voltamos. Gente, que demais. Quando a gente tá programando, né? Eu falei assim, não, vou fazer os três. Vou fazer os meus 3 relatos de parto em um episódio. Parece. Impossível. Impossível. Olha que, né? Eu dei uma acelerada porque eu vi que o tempo já tá longo demais. Mas enfim. Agora eu vou contar, né, a minha história, a minha terceira história. Calma que a gente ainda não acabou a segunda. Ah, é verdade. Eu quero saber como que foi receber a sua bebê, a sua Melissa, depois de ter conseguido parir vaginal, né? Um parto praticamente natural, orgásmico. Como que foi receber esse bebê no braço? Foi diferente? E eu não digo o amor, porque, O amor né? multiplica aquela coisa toda. Mas eu lembro que você disse que com o Mateu você recebeu ele nos braços e algo se transformou naquela hora. Foi a hora que você passou o seu portal. E com a Melissa, como que foi? Porque é um novo portal. Ou não? Interessante essa pergunta. Sim, eu acho que sim. Olha, tem que pensar aqui. Que legal. Eu acho que pra mim foi, como eu falei, né? Eu acho que foi pra mim uma realização pessoal, né? Em relação à minha experiência em si. Não é que o foco foi esse só. Mas assim, a emoção foi tão grande quanto. Isso eu lembro muito bem, assim, a minha sensação quando eu peguei ela, quando literalmente eu peguei, né? Eu peguei, acho que eu não falei muito dessa parte, mas assim, Não. saiu a cabeça, ficou bastante tempo a cabeça, né, pra fora. E depois eu demorei pra ver uma contração, né? Meio que dei uma acalmada, ela tava bem. Aí veio a próxima e saiu o corpinho. Quando foi o corpinho, eu que peguei, eu que trouxe ela pra mim. E só isso, assim, de fato, né? Foi a diferença de uma cesárea, acaba sendo, né? A cesárea tem esse componente, por mais assim, que é feito de uma forma, pode ser feito de uma forma leve, pode ser feito de uma forma leve, né? A gente sabe que pode, quando a gente pede ali, quando a gente conversa sobre isso, né? Com os profissionais, você sabe que pode ser de uma forma tranquila o nascimento também. Mas com ela foi realmente pegar ali, né? Tirar de mim, realmente, ali, puxar de mim mesma e trouxe. E foi assim. Nossa, foi para mim, eu acho que a transformação foi a conquista, né? A conquista daquilo e o amor. Eu sim, falando essa parte assim mais emocional em relação a ter um segundo bebê, pra mim veio muito isso, assim, será que eu vou amar do mesmo jeito? Será que eu vou... Eu tava preocupada, olha as coisas, né? Eu tava preocupada se ia ser um menino, porque eu falava assim, será que... se vão ser 2 meninos. Nada a ver, né? Mas assim, foi assim que eu pensava. Será que vai ser 2 meninos? Será que eu vou amar do mesmo jeito? Aí quando eu soube que era uma menina, isso trouxe uma leveza pra mim, dizer assim, tipo... É um pouquinho diferente, né? Um pouquinho diferente, aquela coisa... E eu ficava assim, será que vai ser diferente também
eu ficava com medo de não amar da mesma forma, porque pra mim foi uma transformação ter o meu filho, né, ter o Mateus. E me tornar mãe, ter aquela passagem, né, onde você tem um ser agora que você gerou, que saiu, que passou por você, enfim. E quando ela chegou, eu falei, gente, que demais isso. A emoção foi muito igual. Foi muito igual, muito igual, muito igual, muito igual. E já dando spoiler pro terceiro, foi igualzinho também. Foi muito igual. A mesma sensação, a percepção da sensação foi diferente. Não foi a transformação que eu senti, por exemplo, com o Mateus. Esse foi o primeiro, né? Foi o primeiro de tudo, assim, na questão de você ter um bebê, você se tornar mãe, você entrar nesse processo, né? Mas ser mãe de dois, eu tava assim muito empolgada para ver a interação dos dois. E tava muito empolgada para ser mãe de dois. Naquele momento, porque antes não tava. Antes eu tava super tensa. Mas no momento que ela nasceu, parece que esse foi o shift, assim, foi a troca, onde eu realmente estava preparada para ter dois, né? E o Mateus tinha 1 ano e 11 meses quando ela nasceu. Né? Que não são 2 anos, porque faz diferença, né? Faz diferença. 23 e 24 meses fazem diferença. E para ele, assim, então, eu queria ter eu queria estar com os dois. E logo, tipo, tanto que a gente avisou a minha mãe, a minha amiga que ia me dirigir, levar minha mãe e ele pro hospital quando nascesse, né? E a gente avisou quando eu tava empurrando. Então ela já estava, chegou assim quando ela nasceu, um pouquinho antes dela nascer. E aí eles entraram no quarto, acho que 4 minutos depois que ela nasceu. Então foi assim, super rápido. Ele já estava, porque ela não sabia que eu tava empurrando, ela tava chegando, subindo com ele e tal. Mas eu queria que ele estivesse lá no momento do nascimento, né? Que aí você não sabe quando exatamente a hora que vai nascer, você sabe que o expulsivo começou. Aí eu avisei, né? Pedi pra avisar que é pra ela vir. Então foi assim, eu queria muito estar com essa, né, com a família, assim, 4, né? Aquele nosso São 4 mesmo, né? segundo filho. E foi assim. E o que eu falava muito pra ela, a gente conseguiu. Eu falava assim, eu consegui. Eu falava, filha, você fez junto comigo. Né? A gente fez juntas essa jornada, esse nascimento e tal. Foi assim. Isso foi uma coisa que eu notei muito. Eu notei o quanto eu aproveitei muito mais o segundo que o primeiro. O primeiro tinha muitas preocupações. Por mais que muita coisa foi muito instintivo, foi muito ali, com a amamentação. Por exemplo, a amamentação acaba sendo, né, nasceu, pronto, amamentação. Agora vamos entrar na jornada de amamentação. E para mim, também foi leve e foi muito mais prazeroso. Eu tinha menos preocupações, né, com ela. Então foi bem assim. O pós-parto, eu sei que a gente vai ter, né, falar um pouco mais sobre o pós-parto depois, mas assim, em relação à experiência de ter tido uma cesárea, anestesia e cesárea, né, e depois ter tido um parto vaginal natural. Em questão de recuperação, né, eu até mencionei que a minha recuperação na cesárea, ela foi muito longa. Realmente, assim, eu sentia muito na minha incisão no pós-parto. Depois de 3 meses eu ainda sentia coisas, né? Eu ainda tinha algumas limitações. Com a minha filha, no expulsivo, como foi um trabalho árduo para expulsar, para fazer mesmo, né, o pushing, eu tive uma separação do osso púbico. Eu escutei. Numa parte que eu tava empurrando ela, eu escutei um... E aí a dor veio de uma forma, assim, surreal. Tanto que eu nem abria... Aí eu tive que mudar a posição, porque eu não aguentava empurrar. Não aguentava empurrar por causa da dor, né? Do osso púbico mesmo. E aí a gente teve que adaptar algumas posições. Que eu acho que favoreceu até, porque depois disso ela nasceu muito mais rápido, né? Ou talvez ela já estava descendo bem, por isso que aconteceu isso também. Eu acho que favoreceu o osso púbico ter, a sínfise pública ter rompido. Deu mais espaço pra passar. Não é a posição, não. Acho que só o fato de eu ter feito assim. Eu nunca tinha pensado. Não tinha pensado nisso, realmente. Provavelmente foi isso. Mas a dor foi Melissa mostrando ao que veio desde o início.
Ela é meu furacão, né? Vamos combinar. Ela é meu furacão que chegou chegando. E que Furacão passa, né? As Melissa. coisas todas. E eu acho que foi isso. De fato, né? Foi isso, assim. Mas a minha recuperação foi um pouco chata por causa disso também, né? Porque eu não conseguia virar minha perna, não conseguia abrir a perna, não conseguia andar, não conseguia subir, descer a escada, coisa assim. Mas a recuperação interna do corpo, não tinha incisão, nada disso, foi muito melhor. Realmente eu Pepeca ficou roxa, Fabi? ficou, ficou tudo. Acho que Quando isso eu ela nunca dizer, contou pra ninguém. as coisas mudaram muito ali. Não, teve um inchaço, né? Ficou bem inchada. Sim. Foi um trabalho bem árduo, empurrando, empurrando, empurrando. Eu tive laceração de segundo grau, né? Meio lateral. Não foi no períneo, foi interno lateral quando o ombro dela passou. Então, a laceração de Ah, ombro, né? Então, eu tive lá um corte interno, mas foi segundo grau, não foi muito intenso. Essa parte, assim, foi até que foi ok, né? Era só o osso púbico que ficou realmente muito dolorido, né? E então, demorou. mas o pubis mesmo ficou arroxeado, tal, porque por ter uma lesão assim, pode acontecer e ficar inchado mesmo, né? Pepeca dura mesmo, assim, o Sim, capô do ficou. Fusca. Ficou. Agora, roteado eu não sei, mas ficou um negócio assim, uma bola. Falei, gente, que coisa de louco. Aham. Mas foi assim, a recuperação, eu me senti muito melhor, né? Eu me senti Tá. muito mais. Por mais que eu tinha dificuldade de sair da cama e andar, né? Assim, andar no chão mesmo, tudo bem, mas era só o movimento de subir dessa escada que doía. Uhum. E, mas assim, eu me senti muito melhor nisso, né? E voltar para casa foi maravilhoso. Voltar para casa. Diferente da outra experiência que eu cheguei em casa e falei, puder. Comecei a chorar. Então, voltar para Aham. casa foi muito bom. Foi muito gostoso. Assim, eu não fiquei. Eles sugeriram ficar 24 horas por causa da glicemia dela, né? Eles Uhum. precisavam checar porque eu tive diabetes gestacional. Mas a gente ficou 24 horas, mas a gente voltou logo depois das 24 horas, né? Porque ela nasceu à tarde, 5 da tarde, então a gente ficou uma noite Uhum. e, tipo, sei lá, 6 horas da tarde a gente já tava voltando para casa no dia seguinte. E foi muito gostoso voltar para casa. Foi totalmente diferente. Assim, eu queria, porque eu queria estar com meu filho, né? Assim, Aham. queria ter toda essa dinâmica de estar. Foi assim, outra história. Eu lembro de eu entrando e foi na mesma casa, então entrando na mesma porta, entrando do mesmo jeito. Foi assim uma dinâmica totalmente diferente, muito mais leve, muito mais gostoso essa Gostoso. parte, isso eu lembro. E agora vamos para o terceiro parto. Agora, oficialmente, terceiro. É o que eu, até antes de começar a gravação, né, eu falei pra Sô, eu falei, Sô, acho que a gente vai fazer um pouco mais curto, né, porque o terceiro, né, assim, só pra dar uma encurtada na coisa e tal. Ela, mas como assim? Tem que fazer, tal. Eu falei, não, porque terceiro é assim, né? Terceiro, coitado do terceiro bebê, quase não tem foto, pega tudo que é, né, pega tudo que é dos outros, os irmãos Aham. maiores. A minha filha fala isso, ela fala, posso ter uma roupa nova, tipo, né, um tênis novo, ou coisa assim. Porque acaba sendo assim. Não, mas o terceiro foi tão especial. É o bebê de recordar, né? Total. Não, isso, e autossuficiente, né? Porque ela sempre foi desde que ela nasceu. Total, assim. Parece que as coisas fluem, mas aí você já sabe o que você precisa, você não precisa. É outra Aham. história. E até a minha própria doula, quando né, eu falei que estava grávida de novo, ela falou assim: olha, você já sabe, né? You know the drill. Tipo, eu vou seguir o que você falar, né? Fala Aham. aí que tá tudo certo. E realmente foi isso. Eu engravidei. Vamos começar pela concepção, porque eu acho que foi muito interessante, Faz assim. parte. Faz parte. A gente queria, a gente falava de ter 2 filhos, com certeza. Terceiro, aquela coisa. A gente quer ter família grande, aquela coisa toda, mas não necessariamente uma realidade, né? A gente fica meio, tá bom, vamos ver como vai ser. Aí com Uhum. 2, a vida muda um pouco. Só um pouquinho. Até parece, muda Né? bastante. Mas a gente. Bom, a gente tava assim, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas eu tava com a Melissa, tinha 9 meses, 8 meses, 9 meses, o Matheus tava com 2 anos e pouquinho.
né? Quase 3 anos. E eu engravidei. Como? Ninguém sabe. Olha, Fabiana, sinto lhe dizer, mas sabemos sim. Então a gente fala assim, gente, como Agora, pode? se vocês lembram o que Como, aconteceu, já é outra como coisa. pode? Gente, é demais, assim. Terceiro bebê foi surpresa total. E pior é que eu converso com pessoas, né, que tem 3 filhos, e quase todo mundo que eu converso fala que o terceiro foi surpresa. Que não foi. O quarto é planejado, mas o terceiro não é. É muito engraçado isso. Eu falei, vou fazer uma pesquisa extensiva aí para desenvolver, colocar aí nas estatísticas que o terceiro é sempre surpresa. E foi mesmo, foi surreal, a gente, juro, foi isso mesmo. A gente não lembra o que aconteceu, porque olha, né, suspeita de que era filho do leiteiro, aquela coisa. Mas, gente, e eu amamentando, Eu- amamentando, Você já tudo. estava menstruando? Você Já, minha vida é já? terrível, assim, meu corpo. Isso é uma coisa que eu chorei. Eu falei, gente, eu tenho uma amiga que ela ficou 2 anos sem menstruar, né? Amamentando e sem menstruar. Uhum. Com o Matheus, eu menstruei 2 meses pós-nascimento. E a Melissa foram 3 meses para 4 meses pós-nascimento. Tá. Falei, ai, meu Deus. Então, assim, eu já estava definitivamente, né, assim, a gente não tava com contraceptivo, só usava camisinha. E foi isso, a gente acha que em algum momento a camisinha não deu certo. Porque, Ou os dois baseado nos estavam meio 9 meses antes, sonâmbulos e não sabe o que não aconteceu. sabe o que aconteceu. Não, terrível. Porque baseado, pensando assim, nos 9 meses antes, 10 meses antes, né, na verdade que não foi, né, que ela nasceu com 37, a gente olhava e falava assim, não, minto, não nasceu com 37, foi uma segunda que nasceu. Olhando, né, olhando 10 meses antes, a gente falou, tá, foi perto do aniversário dele. Então eu falei, provavelmente rolou um presente aí, né? E nesse momento foi quando aconteceu, porque foi uma vez só, né? E foi no momento exato, e foi com camisinha, e ainda assim, tudo, né? Era para vir. Era pra ser. Eu falo assim, Maia, você veio porque tinha que vir, né? Não tinha opção. E foi assim, muito engraçado, porque eu tava, como eu falei, a Melissa tinha 8 para 9 meses. Ela era um bebezinho, né? E ela, assim, mal comia sólidos, porque ela demorou muito para comer. Então era uma amamentação direta, assim, ela era um bebê. Ela Ah, não então já quebramos um engatinhava tabu ainda. aqui, né? Oi? Já quebramos um tabu aqui. Desculpa, esse é meu marido que tá passando, indo e vindo. Oi, marido. Ah, É, mas assim, é uma questão mesmo de. Como que fala? Ai, sumiu. Um tabu que quebra aqui é o fato realmente de. Ah, porque se amamenta não engravida. Engravida sim. engravida. Claro que engravida. Por isso você menstrua. O problema é que às vezes você não sabe quando você menstrua. Você teve período fértil antes e depois. Não foi o caso, porque eu menstruava já, né? Sim. Mas assim, foi o ato em si que aconteceu e, enfim, aí foi a situação. Só que isso eu não mencionei em nenhum momento, mas eu não sei o que é, eu não sei explicar, mas o que eu sei é que eu sabia que eu estava grávida. Nas 3 Conte gestações. mais. Assim, instinto, não sei. Não foram os sinais, né? Eu tive, sim, muito enjoo, bem característico, aquele enjoo característico inicial, que foi, sim, os primeiros sintomas que eu tive, mas não foi isso que me disse que eu tava grávida. Porque em nenhum momento a gente tava assim, vamos ver quando eu tô ovulando, vamos Tá. tentar agora, vamos Uhum, fazer assim, tipo, foi muito, aconteceu, né? uhum. E mas eu sabia que eu estava grávida. Eu sabia que eu estava grávida. Eu não sei explicar o porquê. Eu só sabia. E ainda mais com o primeiro, porque a gente meio que liberou, mas a gente tava pensando nisso. A gente não tava assim, vamos fazer, eu quero ter agora, vamos tentar, nada disso. Sim. E eu soube que eu senti alguma coisa. Então, com a Maia, com a terceira, foi Uhum. igualzinho. Por mais que eu sei que foi uma vez, eu nem lembrava mais, né? Assim, aconteceu, nem sei como foi, aquela coisa toda. A exaustão de. Os dois, a gente
fazia cama compartilhada, então os dois dormiam comigo. Eu amamentando a Melissa, aquela coisa assim, bem, Aham. né? Eu falava, gente, quando, que horas, né? Aquela coisa toda. Mas eu soube, eu senti. Então, um dia ele tava trabalhando, eu tava com as crianças, né? E eu tava num parque, eu falei assim, gente, eu falei, não, né? Eu pensei, vamos numa farmácia que eu vou comprar o teste, porque eu tenho certeza que eu tô grávida. Eu só pensei isso. Aham. Não era nem questão de ciclo menstrual, não tinha nada, assim, que tava atrasado, nada disso. Aham. Eu falei, eu tenho certeza que eu tô grávida. E eu pensava, como que eu tô grávida? Porque eu nem quase mal lembrava. Eu falei, o único dia que a gente fez alguma coisa, ainda com camisinha, foi super rápido, a gente dormia, aquela coisa toda, né? Aham. E Só aí, pela sobrevivência mesmo. só pela. Presente de aniversário, falei, evento do ano, né? Uma vez. Porque, né? Aham. Enfim. Aí eu fui na farmácia, comprei e fui pra casa, porque era da soneca dos dois. Minto, era a hora da soneca. E eu tava numa fase que eles estavam tendo sonecas alternadas. Que era, um tinha soneca, aí o outro ficava acordado, aí já tava na hora da outra soneca, aí na outra. Aí eu passava o dia com um tendo soneca. E tentando dormir, e fazendo dormir, e deixando o outro quieto. Tava assim, desesperador. Nesse dia, os dois dormiram ao mesmo tempo, na última soneca. Foi assim, aquele momento assim, eu tenho tempo pra mim, sozinha, Aham. sem ninguém. Aí eu fui pra casa pra eles dormirem na cama, porque eu podia fazer nada e ficar, né? O que eu fui Uhum. fazer? Fui fazer xixi no stick, lá no Aham. palitinho do exame, do teste de gravidez. Aí eu fui pro banheiro e eu tava conversando com umas amigas no Brasil, pelo WhatsApp. E a gente tava na maior conversa, sabe? Quando começa, assim, os grupos começam a ficar bombando de conversa. Aham. Conversa. E eu fui pro banheiro, eles dormiram, saí do quarto, né? Saí sem fazer barulho Uhum. nenhum. Eu peguei o teste, sentei e fiz xixi. Você tem que deixar por 3 minutos lá. E eu continuei nas mensagens. E eu literalmente esqueci. Não esqueci, mas assim, eu deixei ali, né? Uhum. Eu não tinha colocado cronômetro, nada. E aí eu tô aqui, aí eu tô no banheiro. Aí sabe quando você passa o olho, assim? Ah. Passa o olho no lugar que você tá? Aí eu vi o teste de gravidez com os 2 risquinhos positivos. Eu olhei, sabe assim, foi um Aham. segundo que eu falei. Aí eu olhei de volta, aí eu olhei, eu peguei, eu falei, gente, eu não acredito. Aí eu sentei no chão. E é engraçado, né? Com o primeiro eu tinha, assim, foi tão gostoso saber que tá grávida, né? Foi tão bom, assim, tipo, nossa, vamos ser papais, aquela coisa toda. Aham. Com a segunda veio também da mesma forma, por mais que eu sentia, eu fiz o teste, deu Aham. positivo, aí começamos com tudo, foi aquela coisa, assim, foi meio, já dá um passo pra trás, né? E aí, o terceiro, a palavra que eu usei foi fudeu, quando eu vi o teste. Não foi. Ah. Aí eu falei, gente, eu não vou dar. Aí eu comecei a chorar. Eu falei, eu não vou dar conta. Eu acabei de colocar 2 bebês pra dormir, né? Eu estou exausta, são 4 horas da tarde, eu tô exausta. Aham. Como que eu vou ter um terceiro filho? Assim, eu entrei em desespero, desespero. Super compreendo. Passou um segundo pela minha cabeça, assim, de falar assim, será que eu vou dar conta mesmo? Será que é a coisa certa a fazer? Sabe, assim, foi um segundo que eu Uhum. entrei, eu falei assim, eu tô amamentando. Minha filha era muito difícil de dormir, muito. Então, assim, acordava a cada 3 horas, 9, sabe, 9 meses, 8 meses, Sim. acordava cada... Eu não dormia. Eu falava, gente, quanto tempo mais? Sabe, assim, eu entrei naquele segundo de... Aí eu fiquei sentada no chão do banheiro, aí eu parei a conversa no WhatsApp, né? Eu fiquei sentada no chão do banheiro por uma meia hora, eu acho, processando aquilo. Aí eu saí, aí quando eu levantei, aí eu abri a porta do quarto, eu olhei pros dois, eu falei assim, eu vou ter esse bebê. Challenge accepted. Foi mais ou menos assim. Vamos lá. E aí eu peguei as crianças, eles acordaram, eu dei um snack, dei alguma coisinha pra comer, e a gente foi pro parque esperar, né, meu Aham. marido pra poder, pra ele encontrar com a gente no parque, né. E aí a gente tava lá, aí eu olhei pra ele e foi engraçado, porque ele saiu, ele foi pra lá encontrar com a gente, eu tava num tapetinho assim, né,
de praia, tá? Eu tava no gramado com eles e tal. A Melissa tinha acabado de ter uma explosão de cocô. Aquela explosão que sobe até o pescoço atrás, sabe? Literalmente. Foi uma explosão assim que subiu tudo, passou pela roupa, o Matheus, ele tinha muito nojo de cocô, ainda tem. Ele começou a fazer, ia vomitar, e aquele cocô explosivo, eu tirando a roupa dela por baixo, pra não sujar a cabeça, sabe assim, foi aquele segundo de caos. E quando ele tava vindo, eu tava nesse processo de trocar. Aí ele foi até andando mais devagar. Não quero participar desse processo. Aí eu dei pra ele, assim, eu peguei a Melissa, assim, eu entreguei pra ele, assim, e falei, toma, sua. Aí ele pegou ela assim, porque eu acho que ainda tinha cheiro de cocô, tava sujo, sei lá. E aí eu dei ela pra ele e fiquei segurando, só que eu não dei, tipo, eu não soltei. Eu fiquei segurando e ele ficou segurando e falou, tá, me dá ela. E eu fiquei olhando pra cara dele. Aí eu falei, aí ele, amor, me dá ela. Aí eu fiquei olhando e eu abri um sorriso. Aí ele, Fabiana, me dá ela. Aí eu, e com um sorriso. Aí ele, o quê? O que tá acontecendo? Aí ele, não! Ele já conhecia esse sorriso. Aí ele, não, não, não. Aí ele saía andando, ele andava em círculo, assim, no parque. Carregando a coitada da criança com a bosta. Aí ele, não. Aí ele, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Não, vai ficar tudo bem. Não, tá tudo certo. Vai ficar tudo bem. Tipo, ele só falou isso. E eu rindo. Ele, não, vai ficar tudo bem. Tá tudo certo. Não, a gente vai fazer. Aí ele, não. Aí só voltava. Mas como? Quando? Tipo, foi o mesmo momento que eu tive do fudeu. Foi a mesma coisa. Foi muito engraçado. Nossa, foi muito engraçado. A gente rir agora, né? Porque na hora não foi tão engraçado. Aí, enfim, passando aí pra frente, tal, seguimos a gestação, falando, vai ser isso, né? E mesma coisa na gestação, foi mais intensa, né? Que aí eu tinha uma bebê amamentando de 9, 10 meses, né? Tinha um toddler de 2 anos e quase 3 anos, né? Já de 3 anos, e eu gestante enorme. Minha diabetes gestacional e 2 filhos. E só mais uma pergunta. O Matheus não amamentava mais, né? Ele parou de amamentar quando eu tava grávida da Melissa, eu tava com 7 meses, 6 meses. Tá. Por aí. Foi quando ele parou. Tá. Aí ele meio que teve uma alteração no sabor do leite, aí ele foi parando. Ele foi parando, ele saiu, acabou. A Melissa, muito pelo contrário, ela tava amando, né? A transição pro colostro, pra ela tudo melhor ainda. O negócio ficou mais gostoso, parece. Tanto que ela não tinha interesse nenhum em comer. Ela só queria mamar. Melissa sendo Melissa novamente. Melissa fazendo coisa de Melissa. E que a gente brinca assim, né? E ela queria mais ainda. Nossa, tava uma delícia o leite e tal, né? Mas eu seguia amamentando a Melissa, mas tendo o Mateu, aquela coisa toda, né? E, enfim, relato de parto, né? Vamos falar do parto e não da história. Enfim, tem muita coisa pra falar, né? Mas a gestação, assim, foi bem intensa. Intensa no sentido, assim, da dinâmica, né? Não que tinha nada diferente. O corpo dói mais, claro. Tudo dói mais. Parece que dói mais. Tudo fica mais intenso, mais pesado. E foi muito próxima também, né? Da segunda gestação. Porque foram 18 meses de diferença, na verdade, né? Entre uma e a outra. Então, na verdade, o início da gestação foi com 9 meses. Então, foi uma diferença grande. Foi, assim, um espaço muito curto. Né? Meu corpo ainda estava no processo, ainda mais com a amamentação. Então, assim, teve uma intensidade nessa parte. Mas algo que foi muito interessante, surreal, que eu falei assim, que mais, né? Eu tava com 25 semanas, volta de 25 semanas. Então, com 2 crianças, né, pequenas, bem pequenas, eu gestante, eu desenvolvi, como é que chama em português? Herpes zoster. Shingles, né?
No Uhum. rosto. No rosto. Eu nunca, assim, não que eu nunca tinha ouvido falar, eu já tinha escutado, mas não sabia. Eu Aham. sabia aqui que era assim, ó, era uma doença de pessoas mais idosas, né? Era algo que desenvolve muito em idosos. Imunodeprimida. Exatamente. E aí apareceu uma mancha na minha testa. Aí eu, o que que é isso? Aí eu fui no médico, achava E que era uma. doía? Sim, ela meio que queimava. E aí eu falei, será que foi uma picada? Será que eu passei alguma coisa? Eu não sabia. Aí eu fui Uhum. no médico, eu gestante, né, 25 semanas, fui com as duas crianças, barrigão. Por mais que tava com 25, minha barriga era enorme. E ele falou assim, eu sei que você tem. A hora que ele me olhou, ele falou, eu sei que você tem. Aí eu, pronto, né? Já pensei em milhões de coisas horrorosas. Aí ele, você tá com shingles, né? Que em inglês é herpes zoster. Aí eu falei, o que que é isso, gente? Como assim? Aí ele falou, simplesmente seu sistema imunológico tá fragilizado por causa da gestação, duas crianças, né? Vai aí saber o quanto que você dorme, coisa assim. E eu tive no rosto do lado esquerdo todo. Então não foi no rosto, foi no olho, aqui do lado, aqui na cabeça. Ai, que Nossa. mais? Que delícia, né? E Que doeu delícia. muito, Fabi, porque o pessoal fala que herpes zoster dói Dói, muito. dói. É uma dor de nervo, né? Inervação, então dava fisgadas, assim, constantes, né? Então toda hora eu ficava, tipo, né, contraindo, assim, Agulhadinhas porque mesmo, vinha né? aquelas dores. E não podia deixar as crianças tocar, né? Enquanto tempo que apareceu a queimação mesmo, a queimadura, apareceu aqui, apareceu, né, na testa, apareceu do lado do meu olho, perto do meu nariz. Foram uns 4, 5 pontos que apareceu. E aí ele fica como se fosse uma queimadura mesmo, né? E É uma fica. ferida. É uma ferida. E quando a ferida tá como ferida, ele tem o vírus ativo externamente. Então você não, né, não pode tocar. Isso. Então, foi o ó para as crianças não poderem, né? Eu ficava porque elas vinham e pulavam em cima de mim, né? E vinha, tal, enfim. Foi uma beleza. Eu lembro que eu liguei para enfermeira uma vez porque eu tava com dor e não pode tomar nada, né? Quando você tá gestante, você não pode tomar muita medicação. Na verdade, eu podia tomar um antiviral e também não tem o que fazer. Você tem que tomar remédio para dor, porque é um vírus, então você Uhum. toma um antiviral que dá uma amenizada, mas Mas ele é o não faz ciclo nada. dele, né? Tem que ser o ciclo viral. E eu lembro que eu liguei pra enfermeira porque eu tava muito desconfortável. Eu fiquei 3 semanas sem lavar o cabelo. Porque eu não conseguia tocar no meu cabelo. De tanta dor que ficava no couro cabeludo, né? Do lado esquerdo. E eu só escovava o meu cabelo do lado direito, assim. Eu não conseguia passar nada na minha cabeça, tocar. Eu lembro que eu liguei pra enfermeira, né? Tem um número aqui no Canadá que a gente liga pra fazer perguntas se tem dúvida. E eu liguei e comecei, né? Ela pergunta o que tá Uhum. acontecendo. Aí eu tô grávida de 25 semanas, eu tenho 2 filhos de 1 ano e bababá, 1 ano e outro de 2 e pouco. E eu tô com herpes zoster no rosto. A enfermeira do outro lado, ao invés de, tipo, e eu falei, eu tô com muita dor, eu quero saber o que eu posso fazer. Aí ela, oh, ela meio que dó de você. I'm so sorry. Aí eu falei, moça, não tá ajudando. Desculpa, não tá ajudando. Eu não preciso Mas disso. eu entendo o lado dela. Aí ela, gente, que dó de você, que coisa, com 2 crianças e você grávida e com um rosto. Eu falei, olha, não tá ajudando, mas obrigada pela sua empatia aqui, mas não tá ajudando, isso não tá tirando minha dor. Aí, enfim, foi essa parte, né, da gestação que foi bem, bem intensa, assim, que eu falei, caraca, foi, E foi. durou quanto tempo isso? Então, assim, a dor mesmo, ela, acho que foi quase um mês. Tá. Foi quase um mês. E aí aí ela vai diminuindo, né? Mas eu tinha, às vezes, esses espasmos, assim, essas sensações que vinham umas Aham. fisgadas, assim, durou por muito tempo depois. Mas tanto que no chá, nas fotos do chá de bebê da Maia, eu tenho lá um negócio na testa, aqui, um terceiro olho. Todas as fotos eu tô com um negócio na testa. Que a gente fez mais pro final. Aham. Mas foi bem assim. Aí gestação, aí tem uma outra coisa de terceiro bebê. Fun facts de terceiro bebê. Primeiro, Ah, terceiro bebê é surpresa.
Segundo, terceiro bebê nasce só depois das 40 semanas. Parece que é assim, vamos fazer. Que estatística é essa? Ah, é minha, da Fabiana Rodrigues, pode colocar aí. E é fato. Já, olha, nasce depois. Isso quem falou foi meu obstetra na época. Ele falou assim, Ah, tá. e a minha doula também, né? Ó, são dados empíricos, porém com bastante experiência. Bastante experiência. Os dois, né? Eu falei assim, olha, a minha terceira, porque na minha matemática era assim, o meu primeiro nasceu com 39, a minha segunda nasceu com 37, a minha terceira vai nascer com 35. Pronto, era isso. Isso estava na minha cabeça e ninguém mudava. Obviamente. Né? A matemática de grávida, eu falo, é bem surreal, você não faz sentido nenhum. E eu falava isso, eu falava, ela vai nascer com 35 semanas, ela vai nascer prematura, de fato. Só que não, né? Realmente. E a minha doula, ela ia viajar pra Europa. Foi a primeira viagem que ela fez, depois dos 5 filhos, sozinha com o marido. Ela ia ficar por 3 semanas. E ela ia voltar, ela ia chegar nas minhas 37 semanas e 3 dias, alguma coisa assim. Ou 38 semanas, alguma coisa assim. Tá. Ela chegar de férias da Europa. Aí eu falei, não vai dar certo. Eu falei, Blanca, não vai dar certo. Eu falei, eu vou ter o bebê antes, você não vai estar aqui, você precisa de uma backup, não é possível. Como assim? Eu preciso de você no dia, eu não quero mudar minha receita, eu quero ter, né, vaginal, eu quero você lá. Aí ela, não se preocupa, eu vou voltar, você ainda vai estar grávida, eu vou voltar, vou desempacotar tudo. Vou voltar ativa e você vai estar grávida. Não se preocupe que eu não vou perder seu parto. Eu falei, imagina, eu vou ter bebê com 35 semanas. O que você tá falando? Pedi a backup, quis conhecer a backup. Falei, você vai ser minha doula, de fato. Porque eu acho... Ela não vai estar aqui. Ela voltou. Eu falei, quando você pisar no aeroporto, me manda uma mensagem dizendo que você chegou. Porque, né? Provavelmente eu posso estar em trabalho de parto. Se eu passar das 35 semanas... Ela chegou, né? Estamos lá na 37, 38, 39, 40, nada ainda desse bebê sair. Eu enorme. Eu tava assim, eu já tava naquele limite, né? Exausto. Exausto. Tirem essa criança daqui. Exatamente. Eu falava assim, tira esse bebê. Eu conversava com ela e falava assim, sai de dentro de mim, pelo amor de Deus. Não aguento mais. Enorme, assim, eu ganhei na gestação, foi a que eu ganhei mais, que foi 12 quilos. Eu ganhei mais. Então, assim, eu era só barriga. E só que eu sempre tive barriga grande, né? Eu sempre, não sei, meu corpo é assim, sempre barriga grande. Então eu tava com uma barriga enorme. Mas, assim, super magra, no sentido de sim, não só tinha barriga peso em mesmo. outro lugar, era só no barriga. E eu lembro que a gente tava assim, eu morava perto de um parque enorme, que a gente gostava muito de andar por esse parque. Demorava assim, tipo, uns 20 minutos pra andar, pra dar a volta no parque. Eu lembro que era um dia que tava um calor, e falei isso que ela é um bebê de primavera, né? Final de primavera, então já tava quente. Os meus outros são bebê de inverno. Então eu sempre, no final da gestação, tava frio. Nessa tava um calor, eu não aguentava, meu pé inchado, tudo, né? Aí eu fui andar nesse parque. Eu dei 3 voltas no parque, direto. Eu tava 40 semanas e 2 dias. Eu andava com aquela barriga e eu abaixava, fazia agachamento a cada, sei lá, tantos metros. Eu sei que eu lembro que tinha um casal que a gente tava andando ao contrário, né? Assim. E eles passavam por mim, né? Ele olhava e falava assim, gente. Aí ele parou, ele falou assim, tá me dando aflição de te ver quando você abaixa. Eu falei pra minha mulher, cada vez que você abaixar, parece que o bebê vai sair. Né? Porque eu tava assim, eu falei, mas esse bebê tem que sair hoje. Eu não aguento mais. Aí eles olhavam. Falava assim, não interessa, eu quero que saia aqui agora. Ela tem que sair. Eu dava volta, eu abaixava, eu dava volta e abaixava. Aí a gente encontramos amigos, a gente foi fazer um churrasco em casa. Naquele dia que eu fiz o agachamento, fiz a andação toda. A gente fez um churrasco, sei lá, tinha uma galera em casa. Fazendo churrasco. Eu com 40 semanas e 2 dias, com 2 crianças. Eu sei que
todos os amigos que tinham falado que podiam ajudar no dia do parto com as crianças, minha mãe, né, minha mãe tava em prontidão para me ajudar também com as crianças, mas assim, todo mundo, não, se precisar, a gente leva as crianças pro parquinho, enquanto você tá indo pro parto, aquela coisa toda. Todos os meus amigos que falaram isso estavam bêbados naquele momento. No dia do churrasco. Foi pior, eu pensei que você fosse falar que eles tinham saído, não estavam na cidade. Não, estavam bêbados. Estava na minha casa e todos bêbados. E que ideia, né? A gente fez o churrasco, começou às 11, a gente terminou às 11 da noite. Foram 12 horas de churrasco. A ideia, né? E só a minha amiga, que estava grávida no mesmo tempo que eu, a filha dela nasceu 2 semanas depois de mim, ela falou assim, amiga, eu te levo pro hospital. A gente tem esse bebê juntas. Vamos ver, eu vou entrar em trabalho de parto. Se precisar, né? Até então eu não estava em trabalho de parto. Mas se precisar, porque tava todo mundo bêbado. Ela falou assim, vamos nós duas pro hospital. Pronto, a gente vai ter... Eu te ajudo a parir. E ela queria que eu tivesse no parto dela, né? Sendo doula. Eu falei, com 2 semanas de diferença a data. Era 1 semana a data de diferença, algo assim, não lembro. E eu falei assim, tá. Falei, não, mas nada vai acontecer, tá tudo certo, esse bebê não vai sair nunca, né? Eu andei tudo isso, nada aconteceu. Aí terminamos o churrasco. Inclusive, o dito cujo, né? O pai da criança estava bêbado também. Bêbado não, tava assim, tinha bebido também, tava, né? Aí muito foi alegre. dormir, super alegre. Aí eu coloquei as crianças para dormir, que estavam exaustos, chorando, porque já tinha passado do cansaço, aquela coisa toda. Fui pro... Aí foi que fez sentido depois, né? Tem uma das características também que o trabalho de parto está iniciando é quando a mulher faz o que a gente chama em inglês de nesting, né? Ela começa a arrumar a casa numa louca. Então, toca eu, às 11 horas da noite, eu limpei, eu esfreguei até as grades da churrasqueira. Com bombril. Eu fiz... Limpei o chão, limpei lá fora, limpei tudo. Lavei tudo que foi usado, guardei tudo na geladeira, esfreguei as grades da churrasqueira, tudo. Bateu o santo, bateu 5 minutos. Aí eu entendi depois por quê, né, que foi. O nesting é o ninho mesmo, né? Ela tá ali preparando, arrumando. Deixando. Mas assim, eu tava exausta. Eu lembro que eu fui pra cama, era 00:32. Eu lembro do horário. A hora que eu deitei, eu falei assim, meu Deus. E deitei não, né? Sentei, porque eu não conseguia nem deitar, porque minha barriga tava tão grande. Encostei assim na cama. Falei assim, eu vou capotar. Era 00:32. 1h20 da manhã, eu acordei com uma contração. Uma contração que não foi uma contração leve. Ela já veio chegando, ela já chegou chegando. Tá. Eu acordei, eu falei, eu acordei com a sensação. Aí eu falei, não acredito. O bebezinho surpresa, né? Surpresa pra engravidar, surpresa na hora de parir. Aí foi, exatamente. Aí sem aviso assim, prévio. Porque até eu dormir, provavelmente eu demorei uns 15 minutos pra dormir. Eu falei, tem 40 minutos, 45 minutos que eu dormi. Depois de passar o dia fazendo caminhada no parque e dia de churrasco e tudo, né? E grávida, 40 semanas, 2 dias e tal. Falei, eu não acredito não acredito que tá acontecendo agora. Aí eu cutuquei, né, o Beto e falei, olha, a Maia tá vindo. Aí ele, não, mentira. Você tá Hoje não. Eu não consigo nem abrir o olho. Ele voltou a andar em volta. A gente não vai conseguir, mas... Ele, não é possível, não é possível. Eu falei, é possível. Aí logo, não deu 3 minutos, veio outra contração. Aí eu falei, é possível e a gente vai levantar agora. Aí, assim, em questão de 10 minutos, era 1h20, 1h30, eu já tinha ligado pra minha mãe pra vir. Eu liguei pra minha doula. A gente conversou por 5 minutos. Ela falou assim, você quer ter seu bebê aí ou no hospital? Aí eu falei, no hospital. Aí ela falou, então vai pro hospital e eu te encontro lá. Eu falei, mas já? Ela falou, agora. Aí eu falei, eu não acredito. O Beto não podia dirigir, porque ele ainda estava alcoolizado, tinha saído o álcool do corpo. Aí eu falei assim, gente, eu dou risada agora, né? Eu quase matei a pessoa. E aí o marido da minha mãe veio e falou, eu vou levar vocês pro hospital, né? Aí ele pegou a minha mãe, ficou com as crianças e ele me levou pro hospital.
levou a gente pro hospital. Cheguei lá com 9,5 cm. A enfermeira... 9,5 foi só para acalmar a mãe, tá, gente? Porque esse meio não existe, não. Esse meio é só pra mãe respirar. Aí quando eu lembro quando a midwife checou e falou assim, você tá com 9,5, dá pra esticar pra 10, aqui eu só olhei pra minha doula e falei assim, eu quero uma anestesia agora. Agora. Aí ela, tá. Aí ela chamou a enfermeira e falou, olha, ela quer anestesia. A gente ainda tava na triagem, não tava nem no quarto, né? Aí todo mundo assim, você vai ter seu bebê. Aí eu não dormi, eu esfreguei a churrasqueira, eu quero uma anestesia agora. Aí, todas as enfermeiras falaram assim, tá, vamos subir agora. Enquanto eu subi, o anestesista já chegou junto. E aí ela falou, você não quer tentar banheiro, a enfermeira? Aí eu quero uma anestesia agora. Só falava isso. Subia. A meia eu posso tirar, mas a anestesia eu vou querer. Eu vou querer. Aí eu consegui, colocamos a anestesia. Parece que o parto parou. Foi assim, o parto parou. Aí foi a anestesia, tomei anestesia. Não, pra eu tomar anestesia. Você lembra que eu tava com 9,5? Ah, tá. Parece que o parto parou, as contrações pararam, diminuiu tudo. Eu subi e tomei anestesia. Assim que eu tomei anestesia, o efeito é muito rápido em mim, é imediato, né? Qualquer anestésico, medicação, eu tenho muita sensibilidade a tudo. Então, assim, o efeito foi imediato. Assim que bateu o efeito da anestesia, eu falei assim, eu não quero mais anestesia. Eu quero tirar essa anestesia, pode? O anestesista ainda estava lá. Aí ele falou, então, vai ser muito complicado. A gente nunca faz isso, vai ser muito... Eu falei, eu quero sentir meu bebê. Porque aí eu comecei a empurrar. Só que eu não tava conseguindo conectar, porque a anestesia, ela vem muito forte no começo, depois ela vai se adaptando no corpo, né? E eu não sentia. Aí eu falava, não quero, eu quero sentir meu bebê, eu quero empurrar direito, eu quero fazer. Eu falei, gente, eu sou aquela paciente mais complicada, né? Assim, causando. E aí eu empurrei. Na verdade, esse expulsivo demorou um pouco por causa disso, porque eu não conseguia conectar meu corpo com a sensação. Eu sentia a pressão, mas eu não conseguia empurrar no lugar certo, né? E daí acaba sendo um pouco mais guiado, né? Mas por conta totalmente disso. guiado. Foi totalmente. Eu falava assim pra minha doula, eu preciso que você me fale quando exatamente, porque eu perdia muito da contração, né? Porque eu não senti o começo, eu não senti o fim, eu senti o pico, eu senti a pressão de empurrar, que era a parte mais forte, mas eu perdia aquela parte. Então não tinha eficiência né, em cada contração. Então eu falei assim, eu preciso de ajuda. A minha midwife também me ajudou pra caramba nessa parte, assim, de realmente me dizer onde eu tinha que fazer. Só para explicar para o pessoal, desculpa, é que daí, por que a equipe sabe? Porque começa a ser monitorada a barriga, né, e o bebê, por conta da anestesia, e daí a gente começa a ler que começa a aumentar a contração. Então, os sinais de contração do músculo, né, é captado. Então, você começa a falar, olha, tá vindo. Porque é uma onda mesmo, né? Ela começa abaixo, sobe, faz o pico e ela desce. Exatamente. E é esse pedaço do subir e descer que a Fabi parou de sentir. Então, era pelo monitor. Ah, tá vindo outra. Então, quando está vindo, né, a marolinha tá ali subindo. Tá subindo. Já se preparava para poder fazer essa contração, que daí é uma contração guiada porque a pessoa não entende. Não é uma não é uma violência obstétrica, que vai ter esse capítulo ainda aqui, mas não é porque não estão deixando, é porque a pessoa realmente precisa desse momento. Tem uma limitação e você precisa de uma eficiência. E no caso ali, eu já estava 1 hora e pouco, né? Empurrando, tentando empurrar e tal. E eu perdi total a sensação. Falei, bom, eu vou precisar de ajuda. Mas lembra que tinha uma pessoa que estava
né, ainda de ressaca do processo da festa do dia anterior. Então o Beto estava com uma dor de cabeça enorme. Ele estava com uma dor de cabeça, ele estava assim, ele não conseguia se concentrar. E aí ele pediu até para a enfermeira falou: "Você não é o paciente, eu não posso te dar medicação". E aí eu empurrando ali, e como tava demorando, aí ele falou assim: "Eu preciso ir no banheiro". Coisa de homem, né, gente? Desculpa. Algumas coisas que. Acontece. Não, desculpa, não quero que você, né, falar nada assim, Não, mas não. foi bem isso, né? Eu preciso ir no banheiro. Aí eu, tá, vai rápido, né? E nesse momento eu tava ali no expulsivo, ele foi no expulsivo no banheiro. Fora do quarto, né? Ele foi fora do quarto. Ele falou, eu preciso ir. Eu falei, tá bom, né? Ele vai no banheiro e tal. Minha filha, olha, eu vou defender só, não pela espécie homem, mas pela espécie bebum. Espécie A bebê, gente não tem muito controle das tem muito o que coisas. fazer. Não, tudo bem, é chamado da natureza. Você tava no seu, ele tava no dele. Tava na... Que horror. Mas não tinha o que fazer. Né? Aí foi pro banheiro, só que aí começou a ter. A Maia começou a mostrar sinais de, né, descer um pouco o batimento cardíaco dela. Uhum. E aí a minha midwife começou a falar: a gente vai precisar ter que esse bebê nasça em alguns momentos, né? Porque ela já tá mostrando alguns sinais aqui que não tá muito legal. Então vamos tentar e mudar a posição. Só que eu fiquei muito pesada, porque a anestesia bateu como uma porrada em mim. E eu não conseguia mudar muito de posição, né? E aí eu falei, bom, vamos começar a empurrar. Mas aí eu falava, cadê o meu marido? Que não tá aqui. Aí ela, esse bebê vai ter que nascer. Aí eu, se ele perder esse parto, eu vou. Aí duas enfermeiras, a enfermeira chamou outra enfermeira na sala e falou assim, olha, o marido dela ela tá quase nascendo. E o marido dela foi no banheiro. Então você pode procurar ele. Aí ela, que banheiro? Ela falou, não sei. Ele foi pra lá fora, foi no banheiro. Aí a enfermeira ia batendo nos banheiros do andar pra procurar. E eu lá empurrando, então eu empurrava. Aí eu comecei a fazer, foi a maior, porque aí eles começaram a falar de algumas intervenções, né? Uhum. De talvez fazer uso do forceps, que ela tava ainda um pouquinho alta e tava tendo. Um pouquinho alta não, ela tava descendo pelo canal, mas não tava ainda muito baixa, né? Coroando e tal. E aí eu comecei a entrar em desespero, né? Eu falei assim, desespero no sentido assim, eu preciso ter energia, eu quero empurrar esse bebê, porque eu não tava maximizando a minha força de empurrar o bebê. Uhum. Eu começava a empurrar, mas cada empurrada que eu fazia, eu falava, cadê ele? Onde que ele tá? Tipo, e aí ela falava assim, agora não tem opção. Esse bebê precisa nascer agora. Porque começou a ter muitas quedas. Depois a gente entendeu o que era. E aí, assim que eu estava, foi a cena, né? Assim que a cabeça começou a sair, ele entrou. Aí eu não acredito que você não tá aqui. Tipo, berrando. Aí ele entrou, ela nasceu. Oh. Ela nasceu. Aí foi assim, né? Aí foi aquele momento, voltando, aí eu esqueci de tudo, aquela coisa. Depois eu lembrei, né? Depois rolou muito estresse em relação a isso. Mas ela nasceu. Aí a gente descobriu por quê. Ela tinha o cordão, ela não, né? O cordão era extremamente curto. Extremamente curto. Assim, curto no sentido que quando ela saiu, geralmente o bebê vem para corpo da mãe. Uhum. E a natureza é maravilhosa, né? Faz o cordão com que o bebê chegue até a altura do peito, né? Uhum. Pelo menos, a maioria, assim, o tamanho do cordão, a cabeça do bebê, quando o bebê sai, fica bem perto da altura do peito, pra, se o bebê quiser amamentar, não precisa cortar o cordão, né? Então, esse é um tamanho ideal de cordão, padrão de cordão. O meu cordão era tão pequeno que a cabeça dela ficou quase no meu umbigo. Tipo, ela literalmente ficou em cima do meu osso pélvico, assim. Eu não conseguia puxar ela mais pra cima. Né? Então, cada vez que empurrava, tinha atração daquilo, suprimia o oxigênio dela e baixava o coração, baixava o batimento. Por isso que eles falaram, esse bebê tem que nascer logo, esse bebê tem que nascer logo. Até então a gente não sabia o que era. Mas foi super curtinho. Aí ela nasceu super bem. 3,7 kg, quase 4 quilos o meu pacotinho. Eu empurrei. Gostoso. Ai, meu Deus, foi assim. E foram total, desde a primeira contração 1h20, foram 4 horas de parto.
Nossa, que E rápido. atrasou por causa da anestesia, né? Se eu não tivesse tido anestesia, eu acho que seria talvez umas 2 horas de parto, 2 horas e pouco de parto. Mas tava com muita. Assim, é só para entender mesmo. Você tava sentindo muita dor, por isso que você queria essa Não, anestesia? Você tava com medo? eu queria era descansar, eu tava com sumas. Entendi. Sofia, eu passei o dia andando, fazendo agachamento no parque. Depois a gente fez um churrasco na minha casa de 12 Entendi. horas Tá. Você com, queria sei aquele lá, intervalinho que a gente umas fala que é 20 comum. crianças. Não sei quantas crianças tinham na minha casa. Eu sei que eu tenho foto da Melissa, ela tava marrom de terra, de cima a baixo. Eu tive que esfregar ela no banho. Então, assim, eu estava exausta do dia. Eu esfreguei a churrasqueira. Falei assim, por que eu Tá. fiz isso? Né? Foi o Nest, foi o ninho, aquela coisa. Sabe, eu já tinha É, caso de já colocar. é o começo de trabalho de parto, né? Já é o corpo ali agindo. E essa pergunta eu fiz para minha doula depois. Eu falei assim, poxa, você sabe, né? Assim, eu falei, por que você não me convenceu do contrário, falou do que eu Uhum. gostaria? Aí ela falou, Fabiana, terceiro bebê, você sabe muito bem o que você quer. Se você tava pedindo, o que você pedir? Se você pedir água, se você pedir pra banheira, se você pedir pra. Ela falou assim: não tem discussão. É terceiro bebê. A mulher sabe o que quer. Você sabe o que eu tava sentindo. Você sabia que precisava descansar. Não tinha, e não descansei nada, né? Falei, nada a ver, porque logo eu já comecei a empurrar com ele colocando a Sim, nas minhas costas. Né? Então, assim, foi. Mas ela falou: você sabia, não tem discussão. Você sabe o que você quer, né? sim. E, enfim, só para contar isso, contar que eu tive, e isso eu acabo falando, né, para os meus clientes. Eu tive quase todas as versões de parto, né? Eu tive um parto cesárea, eu tive um parto natural e eu tive um parto vaginal com anestesia, né? Então Aham. eu tive todas as sensações ali, todos eles foram domiciliar, né? Eu não tive, por isso que eu falei, quase todos os tipos de parto, mas eu tive as principais variações ali, né? Sim, Então, assim, de entender como que é o processo, né, que tal. legal. E E daí, como que foi? Só pra gente terminar esse relato de parto, assim. Daí, esse pacotinho que ficou ali parado um tempo, até poder subir, porque eu acho. Daí, eu não sei se foi cortaram o cordão ou se a placenta nasceu e depois que ela subiu. Ah, e, de novo, a pergunta que eu fiz no começo: qual portal que você passou dessa vez? O mesmo que você já tinha passado ou realmente é um novo parto e um novo portal? foi muito interessante o que veio na minha cabeça. Olha que loucura, Sofia. Não julguemos. Eu julgo, eu mesma. Olhando para trás, eu falo, gente, tá louca, mulher. Quando ela veio para mim, eu falei assim, eu quero ter mais um. Eu falei, eu quero ter mais um. Eu quero. Eu não quero que esse seja o último. Não quero. Ai, gente, eu falo, até parece, né? Não, Será, Fabi? Ainda tem tempo? não, não. Sofia, não tô vendo. Não. Foi assim, foi voltando para minha história, né? Eu me senti ainda dentro do contexto de ter tido uma cesárea. Então eu me senti uma conquista muito grande de eu fazer pela segunda vez, né? E eu Uhum. consegui ter o meu bebê vaginalmente pela segunda vez. Então isso veio assim para mim de uma forma assim vitoriosa de novo, vitoriosa no sentido para minha experiência, Uhum. né? Dizendo assim, dentro daquele contexto, eu consegui e a minha bebê nasceu super bem também, né? Eu acho que é aquilo, parece que a gente vai tendo filho, vai aumentando os medos, né? Tipo, eu achava que ia ser o contrário. Ah, eu já sei, então vai ser mais leve. Eu falava assim, se deu certo no primeiro, será que o segundo vai dar certo? Dá certo no sentido assim, vai tá saudável, vai estar tudo Sim. bem, né? E no terceiro, mesma coisa. Putz, dois deu certo, será que o terceiro vai estar tudo bem? Né? E ver assim que minha bebê nasceu bem, foi tudo assim, foi muito bom, foi muito gostoso. E tê-la
E ela nasceu, ela parecia um anjinho, assim. Foi uma leveza tão grande, foi tão grande. Eu lembro que a enfermeira veio. Eu não sei se ela não sabia que era o terceiro bebê, porque entrou a enfermeira pós-parto, né? Eu não sei se ela não sabia se ela que era o terceiro bebê ou coisa assim. Ela veio com um papelzinho mostrando para eu escrever peito direito, peito esquerdo, a hora da amamentação, se tinha cocô, xixi na fralda, aqueles passos, né? Todas essas coisas para você marcar. Eu olhei pra Sim. cara dela. Ela falou assim: e aí, a sua bebê, você já tentou colocar ela no peito? Eu falei: já amamentou. Ela, quanto? Eu falei: não sei. Aí ela já fez cocô? Eu falei: não sei, mas ela tá bem. Aí ela falou: seu primeiro bebê? Eu falei: não, meu terceiro. Ela, então deixa que eu não vou perguntar nada disso, que você já sabe. Né? Tchau. Tá tudo certo. Você Né? pode Porque ali ajudar a moça do lado? do lado, falei: desculpa, não. Aí eu fui embora. A midwife falou: tá tudo bem. Eu fui embora 3 horas depois que eu tive o bebê. Fui embora pra casa. Ela falou: a gente vai ver vocês lá. Mas foi às 5 horas da manhã que ela nasceu, né? Então eu falei: a gente vai. Ela falou, a midwife falou: a gente vai na sua casa à noite pra te ver. Ela falou: vai pra casa com seus filhos. E aí meus filhos chegaram logo depois pra me buscar, os dois. Tanto que eu tenho a foto da escadinha, né? Porque eles eram tão pequenininhos. A minha filha tinha acabado de começar a andar. Ela demorou muito pra andar. Ela tinha 16 meses, né? 18 meses, desculpa. E ela demorou pra começar a andar. Ela tava ali, né? Já. Eu falei: gente, chegou aqueles cotoquinhos assim. Foi uma realização muito boa. 3, assim. Por mais que o início da jornada foi meio caótico, né? No sentido assim, fudeu, né? Como assim? Quando ela veio, foi assim. Eu não sei, eu me realizei muito como mãe, né? Eu fiz muita, falando, ixi, aí é um outro tema, né? Totalmente diferente, mas assim, dentro daquele processo, pra mim, eu tava assim, mais um. Eu tava amando, tanto que eu falei: eu quero ter mais um, eu quero ter mais um. Eu quero continuar essa coisa de produção de humano. Ai, mas foi muito bom. Aí só pra finalizar, porque a chegada em casa, porque eu tenho isso, né? A chegada em casa. Eu ia perguntar agora. A chegada em casa, então, lembra do primeiro pânico total, cadê o manual desse bebê, o que eu faço? Foi a hora que bateu real pra mim, assim, a realidade bateu grande. E foi bem intenso emocionalmente falando. A segunda, eu falei: foi um prazer voltar pra casa, assim, foi uma delícia, eu quis voltar pra casa, eu queria estar lá, eu queria dar o banho junto com meu filho. A terceira, a gente voltou pra casa, a gente chegou, era fim de tarde, né? A primeira noite que a gente tava em casa, quando eu olhei pro quarto, eu tinha acabado de colocar os dois pra dormir. E aí é isso, né? Terceiro bebê com parto vaginal, eu tava andando, eu passei na farmácia, eu passei no mercado rapidinho quando saí do hospital pra pegar um negócio, sabe assim? Que não é legal, não recomendo ninguém fazer isso, né? Tá. Mas assim, você já volta à vida, sei lá, o corpo parece que entende que tá tudo certo. Você tem que fazer coisas porque você tem mais Sim. dois pequenos. Então assim, eu tava normal. A não ser a barriga que tava indo um pouco, né? Óbvio, meu útero não tinha voltado ainda, né? Totalmente. Não tava nem nas primeiras 24 horas. Mas quando eu olhei no quarto, olhei dois, um no meu braço. Aí eu olhei pro meu marido e falei: a gente precisa. Tipo, são 3 contra 2. Aí eu falei: vai faltar mão. Vai faltar. Foi assim, um momento de pânico de novo que bateu. Aquela primeira noite foi o terror. Porque uma acordava, o outro acordava, aí um chorava, aí a bebê, tadinha, né? A Maia, docinho. Primeiras 24 horas. Não tava nem aí pro mundo, não sabia nem que tinha nascido ainda, né? Os dois causando, assim, causando nada, assim, dentro do que eles faziam já, né? Acordava no meio da noite, a Melissa queria mamar. Eu falei: Criança, gente do né? céu, foi o caos, foi um caos, foi um caos, foi um caos mesmo. A primeira noite, só durou uma noite também. Eu falei assim: o que a gente vai fazer? Somos 2 adultos só e 3 crianças. Eu falei: ferrou. Né? Mas foi assim. Depois passou, né? Depois, enfim, tem a história de uma vida aí toda com muitos altos e baixos, né? Com 3 filhos. Tem muita emoção na vida, te garanto. Não tem tempo tranquilo, boring. Não existe.
mas foi bem intenso voltar para casa com 3, né? Estar em casa com 3 na primeira noite, né? Que bom. Acabou. Bom ouvir sua história, suas histórias, vamos dizer assim. Ah, obrigada por relatar, por se abrir com a gente. E eu falo a gente porque todo mundo que eu vi, né, vai estar aqui dentro conhecendo a Fabiana em memórias que você mesma já tinha esquecido. Sim, Então, obrigada por reviver esse momento com a gente. É uma honra mesmo poder saber, poder estar junto nessa revisitação sua. E logo, logo estaremos gravando o seu próximo episódio, que vai sim. ser o seu relato do puerpério. A gente promete fazer mais curtinho. Vamos juntar tudo. Bom, É, acho que vai ficar. eu ainda digo que eu estou no perpério, né? Então, Então vai acho que vai ser. ficar mais fácil fazer um comparativo dos Sim, puerpérios. sim. E é isso, Fabi. Muito obrigada de novo. Ai, Espero que todos obrigada, tenham Su. gostado. Obrigada. Pode finalizar com suas palavras. Com as minhas palavras, muito obrigada. Adorei a experiência de estar aqui, de estar falando, né? De estar contando a minha história. É gostoso, é bom colocar para fora, é bom, né, contar como é que foi. Eu acho que cada vez, se eu tivesse que regravar, vamos dizer assim, se eu tivesse que refazer esse episódio, iam vir outras coisas, não ia ser, não ia ser contado da mesma forma, né? Isso que é legal, isso que é interessante. Cada vez que você conta, vem mais coisas, aparece, você conclui outras coisas, né? Nossa, foi enriquecedor para mim lembrar desses 3 momentos da minha vida, né? Que foram grandiosos, demais, 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 demais. Acho que foram os momentos mais grandiosos para mim, né? E isso, obrigada. Obrigada. Beijo. Beijo.